Vamos lá então, gente. Vamos falar do barraco. Tá? Não à toa você está aqui hoje, porque foi um dia quente pra caramba ontem, né? E o barraco foi escalando em várias comissões, né? Vamos começar aqui do barraco morno. Aí a gente vai aumentando a temperatura junto com o Demore e aqui com o nosso time e vocês também. Mas a situação ficou bastante tensa nos colegiados dominados pelos deputados bolsonaristas ontem na Câmara. Houve bate-boca entre a Sâmia Bonfim e o Nicolas Ferreira, justamente na estreia dele à frente da Comissão de Educação. Vamos dar uma olhada. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações de uma correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação e não é tão simples lidar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Então, que fique de alerta. Se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Como eu disse, Otônio não temo, eu apenas lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas, e nem por isso eu falo. Deputado Otônio de Paula. Quem começa? Vamos lá, Demore. Vou lá eu? Então tá, eu vou falar o que eu falei hoje de manhã no Desperta ICL, para quem acompanhou. Vou repetir o mesmo raciocínio, porque eu acho, Rodrigo, que a gente chegou num ponto que a gente tem que usar o termo que é o termo adequado para o que está acontecendo no Brasil. Não só nessa comissão, a gente vai ver o que aconteceu depois, o barraco, não só na comissão. Na CCJ, a gente viu a Caroline Detoni também falando das coisas que falou, que assim que tiver uma brecha vai falar em anistia do Bolsonaro. As pautas estão rolando agora no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. O Rodrigo Pacheco, por exemplo, ele pessoalmente quer mudar a Constituição brasileira para fazer uma nova legislação sobre as drogas. O que está acontecendo nesse momento no Brasil é muito claro, muito simples e vai continuar por muito tempo. A gente chegou no momento, Rodrigo, das pautas bomba. Isso aqui é o contexto da pauta bomba. O que é que a oposição vai tentar fazer com o governo Lula a partir de agora, com vistas a tentar anistia do 8 de janeiro? Vai tentar travar o governo. O Nicolas não está aí por acaso. Ele não foi eleito para ocupar essa comissão. Esse posto da comissão era um posto do partido dele. O partido poderia ter botado qualquer outra pessoa. Tem gente até, Rodrigo, que faz um raciocínio que é o seguinte: estão perdendo uma oportunidade de colocar uma pessoa, diferentemente do Nicolas, que é um bagunceiro, que fosse realmente tocar as pautas da extrema-direita ali, negociar e tocar a escola sem partido, isso, aquilo. Gente, o objetivo não é esse, o objetivo não é tocar pautas da extrema-direita. O único objetivo hoje, de parte do Centrão, de parte inclusive das pessoas que em tese são da base do governo, de partidos da base do governo, e da direita e extrema-direita no Congresso hoje, é bloquear o governo. Por que é que o Nicolas está na Comissão de Educação? Rodrigo, se a gente falar em boas notícias do governo Lula no último ano, a gente fala de educação. FIES Social, que começou, aliás, ontem, as inscrições termina agora, sexta-feira, no site do CL Notícias tem o serviço lá para quem for fazer a inscrição. Isso. O pessoal publicou ontem lá, se você quiser. FIES Social é aquela coisa, metade do financiamento do FIES vai para quem está no CAD único e tem uma renda mensal baixa. A poupança para os alunos do ensino médio. Então, assim, se a gente pegar parte das boas notícias que o governo Lula tem para mostrar, elas vieram da educação. E o governo Lula tinha um projeto de acelerar isso na educação. O Nicolas está lá para barrar os avanços na educação. Vivi, você queria trazer outra, é isso? Eu tenho mais um, porque eu comentei com vocês, né, que a coisa estava quente, foi escalando, agora a gente tem aí, tava morno, agora a gente tem mais um bate-boca quente. Esse foi na Comissão de Direitos Humanos, o bate-boca foi entre o pastor Henrique Vieira e a bancada bolsonarista, e é importante a gente salientar aqui que os vídeos foram gravados pela Heloísa Vilela. Vamos acompanhar mais um. E hoje, violência contra mulheres, violência contra negros, violência contra irmãos e irmãs do axé, violência contra terreiros, violência contra indígenas, violência contra LGBTs,
No Brasil hoje tem assinatura de púlpitos sangrentos, pastores hipócritas, moralidade mórbida, de gente que usa o nome de Deus, enche a boca para falar Deus, pátria, família. Presidente, intolerância. Não se ignora. Deputado, vamos garantir a palavra, porque ninguém interferiu anteriormente. O pastor Henrique ainda tem aí 30 segundos e eu gostaria de manter a ordem. Pastor, por gentileza, vamos respeitar, até porque todo mundo falou e ninguém interferiu. Por gentileza. Não, são as posições que foram aqui deixadas bem objetivas. Ninguém interferiu. Ninguém interferiu. Eu peço, por gentileza, que seja garantida a fala do deputado pastor Henrique. A gente viu ali, sai do pastor Henrique e vai para a bancada dos cafajestes. A bancada daqueles que tumultuam. Hélio Bolsonaro, Gilvanda Federal e Marco Feliciano são vistos ali. Só para dar contexto, essa é a Comissão de Direitos Humanos, é outra comissão que é presidida por uma deputada do PCdoB, do Rio Grande do Sul, a deputada Daiane. Então, é uma outra comissão, aquela que a gente viu antes é da Comissão de Educação, essa é da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão que tem maioria de progressistas, né, pelo menos nessa composição, graças a Deus, mas é uma comissão que tem pelo menos uma outra composição, mas ainda assim os bolsonaristas estavam lá para atacar, inclusive, a honra da Marielle, que a gente vai ver daqui a pouco. Acho que é o mais forte, né? Por isso que a Vivian falou que é uma escalada, né? A gente viu, o primeiro foi aquele debate, vamos dizer, entre a Sâmia e o Nicolas. Ela não chega a dizer para o Nicolas, né? Só voltando rapidinho para o anterior, ela não chega a dizer para o Nicolas, você não tem que estar nessa cadeira. Mas ela questiona, ela fala assim, você é um terraplanista. Ele fala, mas os eleitores é que me botaram no Congresso Nacional, né? É verdade, né, William? A gente comentava antes. Ele teve mais de 1 milhão de votos, foi o deputado proporcionalmente mais votado. Não, acho que numericamente foi mais votado do Brasil. É fato. Agora, é fato também que ele é um terraplanista. Tem que ser dito isso na cara dele. Ele pode não gostar de ouvir, né? Mas tem que falar, não podemos deixar de falar. E acho que a Sâmia cumpriu esse papel ali. E aí, é curioso, hein, Demore? O pastor Henrique Vieira, ele é pastor. Começa a falar e aí falam intolerância religiosa. Isso me lembra assim quando cristofobia. Quando alguns judeus vão criticar Israel e são chamados de antissemitas. Você só você é antissemita se você critica Israel. E você é intolerante religioso se você diz que tem pastor picareta, ladrão, narco-miliciano. Aí não pode, né? Mas enfim, o mais grave ainda é o que viria depois, né, Viviane? Isso, eu vou chamar agora esse vídeo para a gente acompanhar, então. Aí a conversa desandou de vez, é um absurdo total. Os bolsonaristas decidiram insultar Marielle Franco na frente da deputada Thalíria Petroni. Aliás, o Rodrigo chamou muito bem a atenção no começo do programa, falaram que mataram de novo Marielle, foi o que eles fizeram lá ontem. E justamente na data, né, hoje, em que completa 6 anos desse crime horrível que a gente ainda não tem solução. Nas imagens, prestem bem atenção, que dá para ouvir um xingamento de Gilvanda Federal. Vamos ouvir. Mas eu não vejo, senhora presidente, essas deputadas feministas se manifestarem quando o Hamas invadiu Israel, degolou crianças, matou mulheres. Se fosse Marielle Franco, que carregaram durante anos em discurso neste plenário. Quem é você? Deputado, por gentileza. Por gentileza. Aqui, ó. Restabelecendo, estou segurando o tempo. Por gentileza. Deputado. Isso. O xingamento, eu peço perdão para vocês, tem um trecho que aconteceu realmente isso, mas infelizmente não é o trecho que a gente exibiu para vocês, mas esse trecho é um completo absurdo e é disso que a gente vai tratar. Esse que vocês estão vendo, inclusive, na tela agora, não, só a gente está vendo na tela aqui agora, é o Éder Mauro, deputado do PL do Pará, que é líder das pesquisas de intenção de voto para virar prefeito de Belém. Só para a gente ver a encalacrada que a gente está metido e não, coincidentemente, a gente está nas comissões de Direitos Humanos e Educação, pautas ideológicas do bolsonarismo, né? Usam como pauta para fazer espetáculo, para fazer VT. Essa é uma comissão que a gente vai ter que ficar de olho, com uma composição de maioria progressista, mas com muitos bolsonaristas estridentes lá, né, Demore? William, só uma coisa, como se precisasse, mas acho que é necessário, tá? Ele falou ali o Hamas degolando crianças lá em Israel.
O jornal The New York Times afastou a repórter da redação que publicou essas reportagens. As reportagens em relação à decapitação de bebês, isso nunca, vamos deixar bem claro, nunca aconteceu. O governo dos Estados Unidos falou isso porque Israel jamais apresentou evidências ou provas de que isso aconteceu. Primeira coisa. Segunda coisa, a mesma, Rodrigo, repórter do New York Times, que publicou várias matérias sobre os estupros coletivos do Hamas. Eu não estou aqui debatendo a guerra toda, estou falando desses assuntos específicos que foi que o cara citou ali. Ela foi afastada da redação do New York Times, que concluiu que ela mentiu, inventou fontes, ela não tinha documentação nem provas do que foi publicado. Isso é uma primeira coisa. E aí voltamos ao que a gente estava falando antes, Rodrigo. Isso aqui é para bloquear a ação do governo. Essas comissões, gente, elas são constituídas agora. Essa gente fica nas comissões só até o final do ano. Depois tem a pausa, as férias legislativas, e o Congresso muda. Vai ter eleição para a presidência da Câmara no ano que vem e muda de novo. Então, por 6 meses agora, a oposição, ela abriu mão de eventualmente tocar as próprias pautas que são de interesse dela, escola sem partido, não sei o que, essa baboseira toda, porque isso aqui é uma estratégia de pauta bomba. Pauta bomba, vamos lembrar, Eduardo Cunha, contexto do governo Dilma, o Eduardo Cunha pega os projetos que são importantes para o Brasil, que deveriam ser votados na Câmara, coloca na gaveta e começa a votar lá, Rodrigo, o dia da não sei o quê, o nome da rua de não sei da onde, a homenagem para o fulano de tal, e você vai bloqueando o governo. Qual é o problema disso? Se o governo não consegue aprovar coisas na Câmara e no Senado, o governo para. Se o governo para, o governo não tem boas notícias, o governo não consegue aprovar as coisas que quer. Se não tem boas notícias, a popularidade cai. Com a popularidade do governo baixa, e o STF emparedado, a estratégia da extrema-direita daqui até o final do ano é tentar a todo custo conseguir a anistia dos golpistas do 8 de janeiro. Essa bagunça não é por acaso e não é gratuita, ela é proposital e ela é parte de uma estratégia, Rodrigo. É por isso que a hora que o Lula faz esse tipo de movimento e fala assim, baixa a fervura com os militares, o Lula está fazendo essa leitura, Viviane. A gente ficou lembrando aqui de 64, do Getúlio Vargas, que era um mestre da política, foi levado ao suicídio no Brasil. O Jango foi derrubado. O Lula está fazendo a seguinte leitura, estão preparando para paralisar o meu governo. Há uma tentativa, se vão conseguir, a gente ainda não sabe. Quem é que está tentando? A extrema-direita bolsonarista. Uma parte da mídia também entra nessa nos temas econômicos, por exemplo, na Petrobras. Então há um cerco, o governo está se aproximando um momento de armar o cerco contra o governo Lula. A gente viu que o Bolsonaro jantou com o Arthur Lira em Brasília. Então, o Arthur Lira dá uma piscadinha para o Lula, depois olha para o Bolsonaro. Quanto mais o Lula fica cercado, melhor para o Arthur Lira. Ele vale mais, o passe dele vale mais. Ele vai cobrar mais caro, não estou dizendo cobrar dinheiro necessariamente, estou dizendo cobrar politicamente mais caro. Então, o Lula está sob cerco e ele faz essa leitura. Se além de enfrentar um Congresso paralisado pelos cafajestes bolsonaristas, além de enfrentar turbulências provocadas nas pautas aí de economia, eu enfrentar também a caserna rebelada, tudo ao mesmo tempo, talvez não dê. Exato. Então, em 2023, talvez seja o momento de escolher qual briga eu vou travar. E eu acho que hoje o Lula é parar o governo em pé, levar o governo como for possível e permitir que o Supremo conclua esse processo que está ainda do começo para o meio, de julgar, não os bagrinhos lá do dia 8 de janeiro, mas os tubarões, o Bolsonaro e outros generais. Então, nós temos um quadro bastante complexo e acho que a gente pode juntar essa questão militar com a turbulência, com esse enfrentamento que a gente vê lá no Congresso. E, Viviane, a gente acabou não falando, tinha que falar mais da Marielle em si, né? A memória dela, né? Exatamente, tem um trecho, agora a produção separou aquele trecho que a gente comentou do xingamento. Vamos colocar. Eu falei! Marielle Franco, acabou, porra! Acabou! Não tem porra nenhuma aqui! Ela foi puxada? Eu vi alguém puxando? Não, ela está sendo... Está sendo apartada, parece. A deputada Daiane Santos, do PCdoB, que a presidente da comissão, estava segurando ela. E ela ali grita, né? A Marielle foi assassinada, né? Indignada, com toda a razão. Eu sei que é difícil falar isso, eu vou falar uma coisa que pode soar impopular, tá? Tem alguns temas. A extrema-direita, no mundo,
a extrema-direita nunca deixou de se preocupar, Vivi, com uma coisa básica que a esquerda, e principalmente nas universidades de comunicação, nos últimos 10, 15, 20 anos, a gente viu ficar meio fora de moda, que na minha opinião foi um erro. Comunicação de massas, tá? E como as pessoas reagem a alguns gatilhos emocionais que não passam pela nossa cognição plena, tá? Isso aqui é, de novo, é estratégia. Eu sei que é difícil ali no calor do momento, mas tem temas que a extrema-direita leva para esses debates, Rodrigo, que é pura estratégia. No momento que o cara fala algumas coisas, no caso aqui a memória da Marielle Franco, ele sabe como pode vir a reação. E essa imagem aqui, depois ela circula nos grupos de WhatsApp e vai para o grupo do bolsonarismo. E as mulheres aqui que bravamente estão resistindo e com razão, óbvio que a Thalíria Petroni tem razão de ficar enfurecida como ela ficou, só que esses temas são usados de propósito, é gatilho. Eles são usados como gatilho emocional porque eles sabem que vai ter a reação, porque o objetivo deles é a bagunça, é o caos e é bloquear qualquer tipo de avanço que possa acontecer daqui até o final do ano. Então, eu não sei, eu não estou lá na Câmara, eu não estou na pele da Thalíria. Eu não sei como se deve reagir nesse momento, mas eu tenho certeza que a reação esperada é essa. Eles fazem isso de propósito, é para isso. É a estratégia do caos. A gente vai ver essas cenas se repetirem daqui até o final, vocês podem ter certeza. Mal começou, foi a primeira sessão do Nicolas. A primeira. Não vai ser diferente. Eles vão trazer esses assuntos de novo. Então, é preciso também que os deputados, os senadores, entendam o que vai acontecer daqui para frente. Não vai ser um debate político normal, entre aspas. Agora, por outro lado, Demori, se a estratégia do Bolsonaro é lutar pela anistia, primeiro por os de 8 de janeiro, porque ele não pode ser anistiado, ele nem foi condenado ainda, mas ele fala dos pobres coitados do 8 de janeiro. E ele diz, me ajudem, Nicolas e outros. Se eles criam um clima de completa conflagração, como é que vai negociar qualquer coisa, inclusive um projeto de lei de anistia? Eu acho que não tem clima para negociar nada. Eles vão gerar um tumulto e daí não vai sair nada a não ser tumulto. Então eu não sei se do ponto de vista prático, de novo, o Bolsonaro é bom para fazer agitação. A gente viu que para governar não foi péssimo. Por que é isso? Eles sabem fazer isso aqui. Na hora de arrancar um projeto de lei de anistia, essa turma vai conseguir? Eu tenho a impressão que nessa agitação... Eu acho que o alvo deles é o STF. Sim, mas daí não seria uma anistia por projeto de lei, seria não, aí é gerando medo, não é? Pressão para que no final das contas as denúncias sejam aceitas, mas na pena a coisa seja mais branda, alguns fiquem de fora, entendeu? O caos aqui, eles sabem que dificilmente hoje se aprova um projeto de anistia. Sabem que dificilmente hoje. No entanto, vão tentar. A Caroline Detoni falou que vai passar na CCJ, na primeira oportunidade ela vai votar projeto para o Bolsonaro, para a anistia do Bolsonaro. Eles vão tentar, mas sabendo que isso pode não acontecer, aqui na Câmara e no Senado eles bloqueiam o governo. Então você não governa, Lula, você não governa, sua popularidade cai. No momento que a popularidade do Lula cai, o que acontece? Nós vimos hoje na abertura do Rodrigo. O Lula vai tentar, vamos falar menos de 64, vamos tentar aqui. Teve na semana passada e retrasada conversas e pressões também para que o STF não se colocasse em polêmica nesse ano. Projeto em relação a usuário e traficante de maconha não se discute mais esse ano no STF. Projeto em relação ao aborto não se discute mais esse ano no STF e o governo deu graças a Deus que esses temas não serão discutidos. Então você vai criando uma cadeia de pressão que o objetivo, no final das contas, é um só. Eles estão olhando para o final do ano e estão vendo a palavra anistia. Esse é o objetivo dessa galera. Vamos ficar atento nisso, né? Eu queria só chamar, voltando um pouco mais na confusão de ontem, que a gente teve uma resposta das parlamentares também. A gente tem esse vídeo, eu vou pedir para colocar. Vai à esquerda que vai trabalhar e você não tem química na língua! Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Ele fala Marielle acabou, né? Tem uma hora que ele fala, né?